Hoje recebi uma grande notícia, porque eu soube que o consulado finalmente reconheceu o erro, reconheceu o equívoco, né? E anunciou a convocação das pessoas na fila de espera, incluindo a quantidade de pessoas que tinham desaparecido, aí, conforme a denúncia que a gente fez na semana passada, tá? Então, eu fiquei bem contente com a notícia, é uma vitória, na verdade, a gente fazendo esse trabalho voluntário em prol das pessoas que estão na fila de espera e levantando bandeira contra a vergonhosa fila de espera, levantar uma denúncia como essa e depois ter reconhecido que o consulado, né, realmente errou na administração dessa fila, é realmente uma vitória e eu me dou muito satisfeito por conta disso. Você, na verdade, tinha denunciado isso há mais tempo. Por que demorou tanto? Boa pergunta, nem gostaria de saber. Na verdade, eu sou conselheiro de um comitê e a gente espera que o comitê, né, que a presidência do comitê leve avante as nossas reivindicações. Ano passado, lembro de ter conversado com o Walter Petruccello a respeito dessa situação, independente se fosse ele ou não o presidente do comitê, a gente devia passar isso para a presidência, né? Foi comentado e depois, no início do ano, a gente teve aquela questão das eleições e, por final, isso atrapalhou bastante, acredito eu. Mas, primeiro de tudo, a gente tem que, o Conselho tem que levar isso para a presidência em reunião, deveria tratar esses assuntos em pró da coletividade e portar, né, levar adiante essas reivindicações ao consulado. Foi levado ao consulado muito tarde, né? Eu mesmo, diante da não resposta da presidência do conselho, acabei levando para o e-mail do cônsul. O cônsul não me respondeu por 3 vezes, diante de outras situações que estão acontecendo também, que serão notícias futuras. O consulado não respondeu e acabou respondendo aí com a publicação da lista de espera hoje, na data de hoje, convocando inclusive essas pessoas aí que estavam simplesmente desaparecidas, né? Não sei o que houve, nem o consulado sabe o que houve, e pelo menos reconhecer o erro de que a gestão dessa fila de espera não é tão eficiente como a gente acha que deveria ser da pública administração italiana no Brasil. E como é que você descobriu isso? Foi garimpando a lista ou alguém dos interessados denunciou? Como é que foi? Não, foi garimpando a lista, Peron, porque, como eu informei na notícia que foi veiculada pela INCM, desde 2013 eu estudo esse argumento da fila de espera e eu venho faço sempre o download da fila, justamente para verificar a condição da fila, analisar ela. É uma coisa que interessa a coletividade, que a fila seja, já que ela é ilegal, né, que ela seja pelo menos fidedigna àquilo que vem sendo publicado. E numa desses downloads, fazendo a comparação das listas de 2011 para a lista que está publicada atualmente no site do consulado, eu descobri que estavam ali faltando alguns nomes. Aí eu baixei uma coluna lateral, verifiquei que a sequência não é a mesma. Por exemplo, de 36.002, ela pula para 36.004. Mas onde é que está o 36.003, né, para fazer um exemplo? Aí fui percebendo que os nomes não batiam, a lista não batia, e além de vários nomes, várias matrículas de fila de espera saltarem, uma coluna, uma quantidade de linhas inteiras que acabaram desaparecendo. Fui vendo os nomes um por um, descobri que alguns nomes magicamente foram relocados para números posteriores e outros simplesmente sumiram, conforme a tabela que nós apresentamos na vez passada, na notícia anterior. Então, isso me chama muito a atenção e por isso que eu acabei aí imaginando que ou uma questão permalosa, fraudulenta, né, poderia estar acontecendo, ou uma desatenção tremenda, né, do funcionário consular da época que não observou essa situação. No que você acredita mais? Má fé ou um descuido qualquer? Olha, eu não sei, eu posso acreditar nas duas coisas, né? Se eu falar que é má fé, o consulado vai dizer que é descuido. Se eu falar que é descuido, fica por isso mesmo, né? Então eu não sei no que acreditar, eu só sei que a fila foi mal e está sendo mal administrada, porque inclusive soube semestre passado que existem nomes
que estão sendo convocados antes do prazo, né? Existe um caso da vez passada, aí, do semestre passado, que já alertei também ao próprio consulado de que uma pessoa foi convocada antes da efetiva convocação mútua. Então, de qualquer forma, Peron, a fila ela é manipulada, né, ao bel prazer de algumas pessoas que estão aí em contato muito íntimo com o consulado. Então, essa denúncia ela é válida, a fila é uma vergonha, como eu sempre digo, inclusive vestindo o nariz de palhaço. Pena que eu não estou com o meu nariz de palhaço agora para me manifestar novamente a respeito disso, mas é uma verdadeira palhaçada esse modus operandi do consulado, que coloca a expectativa das pessoas que estão ali e simplesmente na época diziam que devia ser feita a convocação com base numa ligação ou num e-mail, coisas que nunca chegaram desde então, né? Então, graças a essa atividade de garimpagem, a gente acaba descobrindo aí essa maculada fila, né? essa desinteressada fila de espera que o consulado acaba empurrando para nós. Doutor, naturalmente essas questões que você levanta, você lembrou o episódio do nariz de palhaço, agora essa questão te traz de um lado alguns incômodos e de outro lado também um certo reconhecimento de tua atividade vigilante. Alguns até dizem que você está preparando alguma candidatura, é verdade? Quanto à candidatura, Peron, o governo nem começa a se formar ainda com os candidatos que conseguiram, que conquistaram, né? Eu não tenho pretensões políticas para atingir essa meta. Meu trabalho, por enquanto, é um trabalho voluntário em prol da comunidade que eu venho representando, né? Então, desde 2013, a gente tem essa atividade em prol da comunidade, desde o Círculo Trentino, o movimento dentro da representação da consultoria da província de Trento, e eu fui praticamente participando dessas atividades, acabei aceitando o convite para me candidatar ao Conselho do Comites, aceitei com muito bom grado e faço essa representação em prol da comunidade. Claro que futuramente, por que não, se uma oportunidade a gente tenha dentro de algum partido italiano ou alguma situação que venha acontecer em benefício da comunidade, a gente vai fazer, mas não está no plano isso, Peron. Por enquanto a gente precisa verificar o que está sendo feito de errado nesse mundo parlamentar ítalo-brasileiro para tentar corrigir. Certa vez fiquei sabendo que uma candidata donada surgiu, né, se dizendo representante da comunidade ítalo-brasileira, foi lá, se elegeu, não fez absolutamente nada em prol da nossa comunidade e, graças a Deus, acabou saindo de cena para poder permitir a outras pessoas que pudessem fazer mais. Agora a gente tem um cenário completamente distinto, que a gente não sabe o que pode esperar, tendo em vista que só tem um brasileiro efetivo dentro desse jogo, e eu não sei o que esperar disso. Então, por enquanto, Peron, é melhor a gente olhar para nós aqui, defender os interesses da nossa comunidade local, antes de pensar à la grande. Elton, e voltando à questão da lista, você entrou em contato já com o pessoal? Já entrei em contato com 2 pessoas de um grupo familiar, não deu tempo ainda de avisar os demais, mas eu vou avisar sim, até porque no começo, né, quando a gente começou a entrar em contato com as pessoas elas estranhavam muito, né, que alguém do nada ligava para casa delas, se dizendo conselheiro de um comitê que elas nunca tinham ouvido falar, dizendo que o consulado tinha perdido a fila de espera, né. Muitas pessoas acharam que inclusive era um despachante de cidadania, querendo vender serviço, né, até que eu explicasse que não era nada disso, que o trabalho era voluntário, até que as pessoas acreditassem realmente na existência de um conselho, né, junto ao consulado, demorou um pouquinho. Mas aí as pessoas foram participando, procurando documentações, etc., e confiaram aí que essa situação podia mesmo ser levada adiante. Quando eu entrei em contato agora, não apenas o agradecimento veio, mas também o reconhecimento desse trabalho voluntário, que para mim, Peron, vale muito mais, né, esse reconhecimento da atividade que a gente despende, um conselheiro que vai atrás, que se interessa pela comunidade italiana, que tem essa sensibilidade, né, porque nem todo mundo tem essa sensibilidade de entender
que a fila de espera é uma vergonha, que a fila de espera é ilegal, né? Então, quando a gente fala para um enfileirado, uma pessoa que está na fila, que ela tem que preparar logo a sua documentação ou que ela foi excluída de uma fila que deveria ter sido bem administrada pela pública administração, às vezes ela acaba não acreditando nisso, né? Então, eu estou muito satisfeito, entrei em contato sim, vou fechar a entrevista e vou voltar a continuar a avisar as pessoas, porque o que aconteceu hoje, desde a semana passada, essa apreensão, essa situação de tensão que é gerada, né, por conta dessa minha atividade em prol da coletividade, é uma situação que está me dando satisfação pessoal, né? Muita gente vai lá nas reuniões do conselho, bate nas costas do cônsul, né, acha que é tudo mil maravilhas, mas na verdade não. A nossa comunidade padece, a nossa comunidade precisa de respostas, e quando a gente impõe quando a gente faz uma sugestão dentro do conselho, a gente precisa no mínimo ter uma resposta positiva por parte do consulado, porque a gente sofre bastante por conta dessa falta de respeito. A questão que a gente precisa concluir é falta de respeito, sabe, Peron? A gente está na fila, a gente está acompanhando, a gente olha pessoas que morrem estando na fila, pessoas que se mudam de cidade e não são convocadas, e a gente acaba aí se sensibilizando com esse tipo de situação. Respeito é a palavra certa.